sobre a Mesopotâmia. É um assunto parecido com o que nós já estudamos sobre o Egito. É um assunto que a gente vai ter que se atentar para alguns pontos, por exemplo, a política, por exemplo, a sociedade, a localização da Mesopotâmia, entendeu? Então, vamos lá, eu apresentei essa. Olha aqui. Aqui está a localização da Mesopotâmia. Você vê que ela fica entre dois rios muito famosos, esses rios, o Rio Tigre e o Eufrates. É uma região que os gregos chamavam antigamente de terra entre rios. Aliás, o significado de Mesopotâmia é este, terra entre rios. Então, nós vamos analisar aqui uns aspectos dessa civilização. Então, vamos lá. Olha, então, algumas características da Mesopotâmia interessantes. Como eu já falei, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Entre dois rios. Outras características da sociedade da Mesopotâmia é que as cidades mesopotâmicas eram mais ou menos independentes umas das outras, né? Teve algum período que eles formaram algum império, e sempre relacionado a esses dois rios, né? A civilização mesopotâmica também, ela tem uma relação muito interessante com a humanidade, por ser considerado o berço da humanidade, né? Então, os mesopotâmicos nos deixaram alguns legados interessantes, como a questão do calendário, com 360 dias, a escrita, os cálculos, estudos astronômicos e outras invenções, ok? Olha aqui, a sociedade mesopotâmica, assim como a egípcia, ela se parece muito. É uma sociedade hierarquizada, onde os grupos sociais são muito definidos. Ó, aqui em cima ficava o rei, abaixo os nobres e os sacerdotes. Esses nobres cuidavam da administração, cuidavam da burocracia, os sacerdotes cuidavam dos cultos religiosos, os escribas cuidavam da cobrança dos impostos, também os funcionários. E o que a gente precisa observar também é que embaixo dessa pirâmide estavam exatamente os escravos e os campesinos, né? Os camponeses, os artesãos, também fazendo parte dessa população de assim desprivilegiada, ok? Então, eu coloquei aqui também algumas características da sociedade. Por exemplo, esses povos, eles eram divididos, essas cidades eram algumas divididas umas das outras, né? Sempre relacionados, sempre disposto com esses rios, Tigre e Eufrates. Entendeu? Outra coisa interessante da sociedade é que a figura do rei, ele tinha um aspecto muito relevante para a sociedade, né? Não como o faraó existia lá no Egito, quer dizer, no Egito, o faraó era considerado um deus vivo. Na Mesopotâmia, qual é a diferença? Na Mesopotâmia, o rei era, vamos dizer assim, era um representante de Deus. Ele tinha um caráter sagrado também, mas não era tão, vamos dizer assim, tão relevante relacionado com a religião, por não ser esse Deus vivo, né? No Egito, o faraó, no caso, ele tinha um caráter muito mais sagrado. Apesar que na Mesopotâmia também esse rei também teve um aspecto interessante também, né? Já que ele era um representante de Deus. E é uma sociedade no qual não existia mobilidade social, não existia mudança de posição social. Cada membro nascia e morria naquela posição. Por exemplo, jamais um camponês ia se tornar um nobre, entendeu? Jamais um camponês ia se tornar um escriba, um sacerdote, a chegar a um faraó. Então, é isso que quer dizer essa sociedade muito rígida, muito hierarquizada, ok? A economia mesopotâmica, assim como a egípcia, é uma economia que ela é essencialmente agrária, é muito ligada à economia mesopotâmica. Também ela é uma economia que ela se baseava na exploração dos camponeses, desses trabalhadores que o Estado sempre explorava aqui. Isso aqui, eu mostrei aqui umas fotos aqui de vocês aqui, não está muito boa não, olha, aqui é uma foto mais ou menos dessa época, que retrata essa época, aqui é mais ou menos mais novos aqui, sempre relacionado a
essa característica da economia mesopotâmica. Embora eles tivessem outras atividades, como o comércio, como o artesanato também desenvolveram, mas a atividade, a produção agrícola relacionada aos rios, Tigre e Eufrates, era muito relevante, era muito próxima. O esforço que eles faziam para controlar essa água, essas cheias. Então, sem dúvida, como eu estou dizendo aqui, sem dúvida, a agricultura ela vai ter um papel muito importante na vida, no desenvolvimento do Estado mesopotâmico. Essa servidão coletiva sempre destinada, controlada pelo poder político, controlada pelo poder do Estado, controlada pelo, quer dizer, que essa massa, essa população vivia sempre subordinada ao poder central, tanto na realização de todos os tipos de obras, né, das obras públicas, as obras que eles sempre realizavam. Ok, gente? Então foi mais ou menos isso que eu quis colocar para vocês.